Obrigado pelo carinho. Muito bom. Como tem sido bom esse tempo? Você tem recebido? Amém? Pois é. E pensando nisso, Deus tem me falado já há algum tempo, e eu quero partilhar hoje. Eu creio que é algo que Deus tem falado comigo nos anos. E hoje eu quero compartilhar essa palavra com você, falando sobre marcas também, sermos marcados. Eu creio que, como cristãos, muitas vezes somos marcados no tempo. E o apóstolo Paulo, de uma forma especial, mostra como Israel se tornou um povo marcado, e algumas das suas marcas, dos sinais de alerta, como o apóstolo Paulo emprega, vão se apresentar na vida desse povo. E esses sinais de alerta precisam ser para mim e para você também um despertamento, enxergar a nossa realidade, para que não vivamos os perigos, as situações em que Israel passou. Eu quero começar lembrando dos textos. Eu vou me deter entre o capítulo 9 e o capítulo 10, e quero começar pelos versículos 26 a 27 do capítulo 9. Quando o apóstolo Paulo está falando da vida cristã como uma corrida, eu e você não podemos esquecer disso nunca. Nós estamos correndo para Jesus, nós estamos correndo para Ele, e por isso eu e você precisamos estar nos preparando sempre, ou precisamos estar preparados. Você ouviu isto um pouco com o pastor Davi, um pouco com o Piragini, um pouco com o Pedro. Nós precisamos estar preparados. A vida cristã não é uma brincadeira que simplesmente você recebe a Jesus e vamos tocando a vida. Há uma caminhada a ser percorrida. E o apóstolo Paulo diz o seguinte a respeito disso, depois de ele falar desse perfil atlético que o cristão deve ter. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Eu e você temos compreendido e ouvido, e isso especialmente nós aqui, comunidade Siloé, que nós somos um reino de sacerdotes. E como tal, eu e você, e não só eu, ou a pastora Nana, ou a pastora Esther, ou o pastor Davi, ou a pastora Mônica, ou Pedro, ou Piragi, não esteve, para que nós não sejamos encontrados desqualificados. A ideia, eu estava lendo sobre isto, é mais ou menos a ideia de não suportar um teste padrão. Você já deve ter prestado ou feito algum teste da empresa para você ser aprovado, ou mesmo na escola para você ter alguma ascensão em alguma função, alguma coisa na vida. Enfim, há testes. E há um paralelo que eu e você podemos pensar nisso, dessa questão de testes. Eu estava pensando em dinheiro falso. Eu me lembro de situações, hoje a gente não ouve muito sobre isso, mas as pessoas sempre testam. Não sei se você já reparou, se você trouxer dinheiro no caixa, o cara sempre, especialmente notas de R$50, eles vão testar, eles vão provar aquela nota se ela é falsa ou verdadeira. Há testes para a vida do cristão. Não são testes que nós imprimimos sobre a vida de alguém, mas são testes que a vida com Deus imprime sobre nós. E nesses testes eu e você precisamos ser aprovados. Isso pode nos levar, se não aprovados, à triste realidade que Paulo diz de ter pregado a outros, tornando-se ainda desqualificado. O contexto desse texto traz ainda agora no capítulo 10, Paulo vai falar sobre a vida de Israel passando pelo deserto, todas as provas, aquelas coisas tremendas que eles viram, né? Atravessar o mar a seco, água saindo da pedra, codornizes caindo do céu, maná caindo do céu. Eu não sei como é que é com você, mas quando eu começo a falar isso, eu viajo. Eu queria estar lá para ver um negócio desse. Pois é, eles estavam lá para ver um negócio desse. E eles não perceberam a grandeza do momento em que eles estavam. E isso me faz lembrar o texto de 1 Coríntios 10, 12,
E eu trouxe para você em 2 versões, para você procurar entender isso. Eu quero trazer isso como um alerta mesmo para mim e para você. Eu não me esqueço. Eu creio que Davi, eu creio que a Mônica, Nana, Pedro e outros aqui vão lembrar uma pessoa que me era muito cara, o pastor Caio Fábio. Ele foi uma inspiração para a minha vida. Eu não me esqueço o dia em que o pastor Antônio Siqueira, meu Deus, é isso, eu previa, ia cair e tal. Sabe, a primeira coisa que me veio à mente naquele dia, é inesquecível para mim, foi exatamente isso. Aquele que pensa estar em pé, veja, que não caia. Eu não me esqueço. Eu havia dito ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Se ele caiu, Senhor, cuida de mim. Preserva a minha vida, me ensina, Senhor. Mostra-me, Senhor, como é que eu preciso andar para que isso não aconteça comigo. Eu sou fraco, Senhor. Eu preciso de Ti. Então, quando eu olho para isso, eu queria ler o da Viva para você entender mais. Olha, portanto, tenham cuidado. Se você está pensando, eu nunca faria uma coisa dessas. Eu conheço muitos amigos meus. Agora estou falando de pastores, líderes, mas de ovelhas também, dentro do rebanho, que a gente via pessoas incríveis. Alguns de nós talvez possam trazer à memória. Eu nunca faria uma coisa dessas, que isso lhe sirva de advertência, porque você também pode cair em pecado. Então nós precisamos estar alertas. Mas quais são os sinais de alerta que esse mesmo texto vai trazer para mim e para você? Sabe, uma das coisas que eu tenho falado, depois eu acho que pela própria convivência, a Nana também tem falado muito sobre isto, é o acostumar-se com o sublime. Esse é um risco constante do cristão. Veja o que o texto diz entre os versículos. Eu vou ler um texto agora um pouco longo na mensagem, entre os versículos 1 a 5 e 11 a 12, que é mais ou menos aquilo que eu narrei agora há pouco. Mas preste atenção nisso, leia comigo aqui. Amigos, lembrem-se da nossa história e aprendam. Nossos antepassados foram todos guiados por uma nuvem e conduzidos milagrosamente através do mar. Eles passaram através das águas num batismo como o nosso, enquanto Moisés os levava da morte e da escravidão para a vida de salvação. Todos comeram e beberam a mesma comida e bebida, providenciadas diariamente, por Deus. Eles beberam da rocha, uma fonte de Deus, que os acompanhava por onde fossem. E a rocha era Cristo. Mas experimentar as maravilhas e graças de Deus não pareceu significar muito, porque muitos deles foram vencidos pela tentação no terrível deserto. E Deus não ficou satisfeito. Versículos 11 e 12. Esses incidentes são sinais de alerta. Você pode repetir isso comigo? Sinais de alerta da nossa história, escritos para que não venhamos a repetir os erros deles. Historicamente vivemos situações semelhantes. Eles no início, nós no fim. E podemos confundir tudo, assim como eles. Não sejam tão ingênuos e autoconfiantes. Vocês não são diferentes. Podem fracassar tão facilmente como qualquer um. Nada de confiar em vocês mesmos. Isso é inútil. Mantenham a confiança em Deus. Eles estavam vivendo experiências tão excelentes que se acostumaram com elas. Eu, na minha experiência como pastor, eu tenho, creio que sofrido muitas vezes a familiaridade com o sublime e visto pessoas passarem por isto. E ela se detecta de forma muito fácil. Quando nós entramos no lugar, como os hebreus ali, de murmuração, de reclamação. Você olha uma situação para nós aqui, comunidade Siloé.
Nós já estamos extasiados com o fato de que toda celebração tem batismo. Agora nós estamos falando de um congresso de líderes. Por favor, acorda. Se você não acordou, desperta. Não é possível. Ou você acha que isso mesmo é obra do pastor Evaldo, do irmãozinho que faz o GP Online, do Raul que estava instruindo. Se você acha isso, você está cego para a situação. Nós estamos vivendo coisas sobrenaturais. Você vê gente sendo curada, você vê gente sendo transformada, você vê casamentos sendo restaurados, filhos voltando para Deus, tantas coisas acontecendo na nossa vida, e nós estamos indiferentes a isto, acostumados com o sublime. O maná desce do céu, as codornizes vêm para nós, a provisão de água vem, e você está, meu Deus, por que isso? Porque não olharam para mim, porque brigaram comigo, lá no GP não me deram oportunidade. E vai. Eu poderia até ser mais explícito, né? Mas você sabe disso. Sabe, alguns de vocês sabem, eu tenho passado tempos de alegria, de glória, mas também tempos de provações, especialmente agora redundando no próprio físico. Mas eu quero dizer para você, eu não estou reclamando, como não reclamei até agora, pelo contrário. Eu estou muito grato a Deus por tudo que Ele está fazendo. Alguns de vocês se lembram da situação mesmo do problema nos olhos? Essa semana alguém estava orando por mim, e eu recebo oração, mas vocês sabem disso, eu não estou muito preocupado com isso. Não estou mesmo. Eu vou para o tratamento, está tudo certo, se Deus me curar, está tudo bem. Se Ele me curar, eu estou curado na minha vida com Ele, na minha vida com o Senhor. Ele tem sido tão tremendo comigo, o que é que eu vou reclamar dEle? Eu não tenho nada para reclamar. Eu tenho só louvores para apresentar a Ele. Algumas coisas precisam ser consideradas. A medida dos nossos privilégios é a medida exata dos nossos perigos. A medida dos nossos privilégios é a medida exata dos nossos perigos. É interessante porque aquele povo já não discernia as alturas em que estavam. Se acostumaram com o excelente e não discerniam isso como tal. Se tornaram indiferentes à grandeza dos acontecimentos. Eu quero assim, clamar mesmo, especialmente para você, comunidade Siloé. Nós não temos o direito de reclamar. Deus tem derramado coisas incríveis sobre nós. Nós estamos vivendo em meio à nuvem. E não era nuvem de fumaça com piragine aqui de manhã, não. É nuvem de verdade. Nós temos sido conduzidos, nós temos sido direcionados. Nós temos sido abençoados, provisionados. As nossas famílias têm sido guardadas apesar de nós. E aí eu quero que você entenda, porque às vezes você está pensando, não, porque é isso, pastor, o senhor não sabe da minha situação. Cara, você chegou aqui só pela graça de Jesus. Eu quero me fazer lembrar do Asaf Borba e a canção dele. Foi pela graça. Não foi porque você é bom, não foi porque você é merecedor, não foi porque você fez, deixou de fazer, fez casados para sempre, casados mais ou menos. Não interessa o que você fez, cara. Eu só estou aqui porque Jesus me trouxe até aqui. É a graça dele que me conduz, não é estratégia nem projetos humanos. E por isso eu não posso me desconectar do que está acontecendo. E esse é o risco constante. Deus age de forma incrível na nossa vida, em todas as coisas, e nós muitas vezes não percebemos. Eu ouvia falar, eu me lembro de uma situação lá atrás. Naquele tempo eu gostava de assistir jogos da seleção brasileira. Naquele tempo. E aí dizia que ela ia para o Equador, para a Colômbia. Então o time tinha que ir bem antes para se aclimatar, porque as alturas traziam desconforto para os jogadores. Eles tinham que chegar bem antes, então eles chegavam antes. Eles não podiam treinar, porque eles tinham que primeiro perceber as alturas. Aí quando eles estavam aclimatados, eles podiam jogar, eles podiam fazer o que quiser, porque para eles era a mesma coisa do que estar aqui embaixo. Percebe? O risco que nós corremos
é de nos acostumarmos com o sublime. E aí você não percebe mais o que ele está fazendo. Eu tenho dito para você isso da própria situação que eu vejo em mim mesmo, na minha vida. Eu digo isso, muitos de vocês têm assimilado esse vocabulário. Eu acho que Deus me mima demais até. Ele mima demais, Ele é muito cuidadoso comigo, excessivamente cuidadoso comigo. Eu não estou pedindo para Ele não fazer isso, mas eu estou reconhecendo que Ele faz. E porque Ele faz, o meu coração precisa ser grato. Então, talvez seja o caso, irmãos e pastores de outras igrejas locais aqui, nós também, queridos. Você precisa começar a enxergar o favor e a graça de Deus derramada sobre a nossa geração, sobre o que temos vivido. É verdade que eu e você não temos que nos acomodar, nós não devemos nos acomodar, nós devemos buscar mais de Deus, mas isso não significa de forma alguma, ou justifica a indiferença ao que Deus está fazendo, ingratidão, o desprezar o agir de Deus na nossa história, no que Ele tem feito, no que Ele tem realizado aqui. E esse é o risco constante. Especialmente agora eu quero me dirigir a pastores e líderes. Talvez você seja uma pessoa que está se acostumando com o sublime. E você não percebe mais. Você está nas nuvens, cara. Deus fazendo coisa arada na sua vida e você está reclamando o que Ele não faz. E o que Ele não faz é aquilo que você pediu e Ele disse para você, não vou dar. Você sabe que Ele disse que não vai dar. Ah, mas eu queria aquilo. Pois é, mas Ele não vai te dar. Eu gosto de lembrar da minha professora de escola dominical, Ministério Infantil. Que liçãozinha, não é liçãozinha, é uma baita de uma lição, até hoje eu me lembro. Deus responde de 3 formas: sim, não e espera. Simples assim. Simples assim. Ou você não sabia disso? Ah não, pastor, não fui formado disso, para mim era que eu determinava e Ele ia fazer. Você confundiu, Deus é Ele. Deus é Ele, não é você. Se você está pensando dessa forma, você é o seu ídolo. E Deus é o que para você? Então, você precisa começar a reparar, a perceber na sua vida esse poder que tem agido de forma tão incrível. Então prepare a sua vida, se alimente todos os dias para buscar do Senhor o que Ele tem, perceber, indicar caminhos para outros, e a fim de que eles sejam achados. Tantos estão perdidos, às vezes até perto de nós, e nós estamos indiferentes porque estamos preocupados com a atmosfera. Não está do jeito que eu queria, não estou sentindo o clima. Abre os teus olhos e vê. A gente fica cantando todo dia, abre, Senhor, os meus olhos, abre, Senhor, os meus olhos, abre, Senhor, os meus olhos. Ele já abriu, cara. Você que não está vendo. Fita o que o Senhor está colocando. Quando o autor da carta aos Hebreus fala sobre nós olharmos com os nossos olhos firmes, fitos no autor e consumador da nossa fé, então abre mesmo teus olhos. Tudo que você precisava para isso já espiritualmente foi concedido a você, então abra os teus olhos. Abra os teus olhos. Mas se por um lado nós estamos acostumados com o sublime, eu penso que um outro risco, um outro sinal de alerta desse texto é que muitas vezes nós estamos insensíveis ao natural. Se nós estamos acostumados com o sobrenatural, muitos de nós estão insensíveis ao natural. O que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? Pensa no novo convertido na igreja. Ele vem com as crises naturais dele. Já não precisa falar que é natural dele. Algumas coisas na área de fé, algumas coisas na prática de vida dele, às vezes famílias disfuncionais, e você olha para ele, como meu irmão, você não cresce, não percebe o que Deus está fazendo. Isso é discurso para você, não para ele. Ele nasceu agora. E o seu coração precisa ser sensível a esse fato, de que ele é um recém-convertido. E de que algumas coisas, como o próprio apóstolo Paulo vai falar, pouco lá atrás, voltando lá para o começo da carta, ele vai dizer que as coisas espirituais se discernem
e espiritualmente. E vocês ainda não estão maduros para ir. Lembra do que ele vai falar? É isso. Então eu e você precisamos perceber estas coisas. Como há o costume ou a familiaridade com o sublime, com os lugares altos, nós podemos estar insensíveis à dor do perdido, da ovelha ainda nécia, recém-convertida, ao natural da vida dela. E o mundo, eu e você precisamos, eu acho que eu e você sabemos mais do que eles até, exerce uma influência devastadora na vida das pessoas. Eu não estou pensando agora nem no Nécio, na minha vida, se eu deixar, o mundo vai exercer uma influência, e se puder, ele quer acabar comigo. O mundo jaz no maligno e o mundo quer acabar comigo. Ele quer roubar, matar e destruir a minha vida. Portanto, eu preciso ter um coração sensível, cristão. É uma coisa linda o que tem acontecido conosco aqui na comunidade. Nós temos, eu creio que hoje a maioria absoluta da nossa comunidade é de pessoas que se converteram entre nós. Eu louvo a Deus por isso, para mim é coisa de vibrar todo dia. Agora, se com os crentes velhos, né, você tem um tipo de problema, está acostumado com o sublime, com os crentes novos você tem outro tipo de problema. Nós não estamos percebendo, não estamos sendo sensíveis ao mundo natural de onde eles vieram. Por isso precisamos estar atentos a isto. Então, se a familiaridade com o sublime incluir insensibilidade com o natural, então cessará a nossa capacidade de ministrar sobre a vida das pessoas, especialmente ministrar consolo. Para consolar, nós precisamos ter a mesma sensibilidade de Jesus, por exemplo, em relação à mulher samaritana. Imagine se Jesus viesse com crise de judeu no deserto. Ele estaria preocupado com o sublime. Ele nunca perceberia o coração daquela mulher. Jesus foi sensível à mulher samaritana. Eu e você hoje precisamos ser sensíveis às pessoas que estão ao nosso redor. E especialmente quando você está fora daqui, lá na sua ambiência de trabalho, você está lidando com pessoas naturais. E essas pessoas precisam ter de você esse coração sensível. Às vezes a gente pensa, e é interessante esse perder, essa sensação, né? Porque isso traz algumas coisas graves para a nossa vida. Porque quando isso nos afeta nas coisas da nossa vida, nós ficamos chocados. Eu me lembro, e agora eu vou partilhar uma coisa muito pessoal, que praticamente toda a igreja sabe, mas eu me lembro quando a minha filha, a pastora Esther, foi abandonada pelo marido. Ligou para mim, a primeira palavra, ela disse: papai, o que eu faço? Eu falei: vem para minha casa, volta para cá. Isso é minha filha. Mas daí o pastor ficou pensando, né, como é que vai fazer com a igreja? Né? O que vão pensar? Eu creio que não houve, eu nunca ouvi nada sobre isso, mas sempre as pessoas vão pensar, né? Ah, meu Deus do céu, como é que pode? Divórcio, o que é isso? E aquilo foi para a minha cabeça. Porque eu precisava de ter a sensibilidade das coisas naturais que estavam acontecendo. Ou eu achava, ou eu penso que eu estou isento de ser afetado por uma situação externa. A questão não é ser afetado, a questão é como eu vou reagir a isso. E isso pede de mim a sensibilidade a estas coisas. E com isso eu quero dizer para vocês, queridos, olhando para o passado, eu não poderia imaginar lá o futuro que teria. Mas eu poderia tentar construir o futuro que eu esperava. E era isso que eu estava fazendo lá atrás, quando a Esther disse: papai, eu posso voltar para casa? E eu disse: claro, minha filha, está aqui a sua casa. Eu e a Nana oramos tanto por ela. E eu estou contando isso porque vocês estão vendo a realidade dos céus acontecer. Eu me lembro quando o Robson se aproxima da Esther e eles começam a conversar. Eu quero partilhar isso como um testemunho também diante de todos aqui. Eu me lembro no dia do casamento dela, eu disse: Robson, você
é Boaz para minha filha. Você é o resgatador. Cara, eu não sei como é que é para você. Eu estou falando dessas coisas da naturalidade que podia me pegar, mas ao invés de ela se tornar um perigo para mim, Deus fez com que ela se invertesse e se tornasse glória para o nome dele. Mas para isso você teria que pagar o preço do momento. De se quebrantar, de ser sensível, de caminhar, de andar. Hoje eu louvo a Deus, olha, o Robson é uma bênção na minha vida. Não só na vida dela, né? É claro que é uma bênção na vida dela. Mas como Deus reverteu tudo isso. Então, cuide. Esteja atento. Não se familiarize por demais com o sublime. Seja sensível ao natural. Uma outra coisa que eu vejo aqui, é próprio daquela geração e hoje se repete, descontrolados emocionalmente. A gente vai ver os Datãs que vão perder o seu controle e vão fazer coisa arada, provocar o povo à idolatria, abandonar tantas coisas. Por isso a repetição do texto cabe aqui, né? Por isso aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. É preciso entender que a salvação no Senhor traz sobre nós já uma carga emocional maravilhosa. E agora eu vou entrar num campo aqui muito interessante que Deus estava me falando. Porém, se nós não soubermos administrar esta sobrecarga emocional que vem sobre nós, isso pode se transformar numa ameaça à nossa vida espiritual sadia. O inflamar das emoções pode nos conduzir a um estado neurótico. Que é isso, pastor? Como pastor, eu tenho vivido e experimentado isso quase que sempre. Casos de exageros, de extrapolação na área de batalha espiritual. Olha aí, pastor, é isso aí. Batalha espiritual, cura interior, missões, escatologia, discipulado, doentio muitas vezes, soberba espiritual e vai por aí afora. Eu me lembro de ser pastor numa igreja, uma irmãzinha se envolveu, nós começamos trabalhando e a coisa estava legal, a gente estava trabalhando, ela mergulhou tanto na batalha espiritual, mas mergulhou tanto, a mulher via anjo e demônio em tudo quanto é canto. A gente ri, mas ficou triste, gente. O fim dela foi psiquiátrico. Porque ela não tinha fortaleza para conter toda aquela emoção. E nem Deus pediu isso para ela, não pede para mim nem para você. Então, é verdade que há coisas apaixonantes na batalha espiritual? Na cura interior, com certeza, eu me apaixono por muitas coisas. Por missões, então, por escatologia, por discipulado, por viver uma vida de santidade, retidão diante do Senhor, que seja percebida pelas pessoas. Mas isso não é para ser soberba na sua vida. Isso é para ser bênção na sua vida e especialmente bênção na vida dos outros. Quando o pastor Piragini estava falando de manhã sobre a questão do serviço, você vai ver na sequência a questão que o apóstolo Paulo coloca, que os dons são dados para a edificação do corpo. O dom não é dado para mim, o dom é dado em mim para o outro. O que Deus derrama sobre mim não é para mim, é para o outro. É para abençoar a vida do outro. Eu não posso conter esta usina, eu preciso abrir as comportas e deixar o desaguar de Deus sobre a vida das pessoas. Quando isso acontece, aquilo é sadio. Deus purifica a sua vida, Ele abençoa você, Ele te renova, Ele te refaz, enquanto você está desaguando sobre a vida das outras pessoas. E isso precisa ser algo percebido, algo justificado na nossa vida, algo buscado, algo desejado, algo ansiado mesmo em Deus, para que as coisas aconteçam na vida das outras pessoas também. Então, nunca vimos tantos casos, eu creio, de insanidades psicológicas como em nossos dias. Eu vejo que isso, você está falando de doutrinas bíblicas.
de coisa que deveria nos sarar e que acaba enfermando. Enfermando a igreja, enfermando os irmãos. Não há necessidade, então tenha sabedoria. E aí o meu conselho para as ovelhas que eu pastoreio, e aí abençoando a vida do Digo, do Ricardo, do Israel, do Marcos, de todo o povo aí, os outros pastores que estão aí também. Ovelha, presta atenção nisso. Quando a gente chega para você e fala, cuida, tem calma, ouve o que seu pastor... Não, mas Deus me falou. Cara, eu já estou com medo disso no escritório. Eu estou com medo? Essa semana, Ana não está aqui. Acho que foi essa semana passada. Estou lá no escritório. Não, porque eu preciso falar com o pastor. Eu pensei, deve ser. Não, porque é grave, é a decisão da minha vida. Senta lá na minha frente. Não, porque Deus já me falou. Eu falei, então você veio fazer o que aqui? Se Deus te falou, está falado. Eu vou falar o que para você? Faz o que Deus está te mandando. Queridos, é verdade que Deus ministrava o coração dos judeus no tempo, né, falou como Josué, mas a pessoa com quem Deus falava, lembra da questão de Miriam, a questão de Arão? Deus falava através de Moisés. Ponto. Ah, pastor, mas eu tenho que ouvir mesmo o apacentador? Ele é o teu apacentador. Por que foi colocado lá? Se ele tiver algum problema, alguém vai ajudar ele, para ajudar você. Mas se nós não temos entre nós, presta atenção no que eu vou dizer para você, uma aliança de confiança, onde é que você vai encontrar isso? A gente erra? Eu erro. Nunca falei para você que não. Mas eu quero acertar. E todos nós estamos querendo acertar. Então nós precisamos ter um pacto de confiança entre nós, para sermos sarados. Eu estou sendo sarado por você todos os dias. Então nós precisamos confiar para que sejamos sarados. Então, sinais de alerta: acostumados com o sublime, insensíveis ao natural, descontrolados emocionalmente. E mais, uma cultura mundana oscilante. Uma cultura mundana oscilante. Nós vivemos um tempo, alguns de nós têm dificuldade de entender até essa situação, mas é real. Nós vivemos um tempo pós-moderno. E a pós-modernidade tem algumas características que trouxe para nós. Uma delas é o fim do absoluto. A filosofia pós-moderna afirma que o absoluto não existe. Ei, cristão, se ela está dizendo que não existe absoluto, alguém em quem nós cremos não existe, então. É o que ela está dizendo para mim e para você. Quando ela diz que não existe ele absoluto, ela está dizendo também que o absoluto, por exemplo, na moralidade quanto à sexualidade, não existe também, porque não tem absoluto. É tudo relativo. Você faz o que você quiser, o que você gosta. Isso é hedonismo. É a heresia mais antiga do que andar para frente. E nós estamos caindo na mesma conversa de novo. Então, eu e você precisamos entender esse momento e não nos movermos de acordo com a cultura mundana, mas segundo a cultura do céu. Nós não somos daqui. Nós somos estrangeiros em terra estranha. A nossa casa não chegou ainda, nós não chegamos na nossa casa. Nós estamos a caminho do lar celeste, da casa que Jesus foi preparar para nós. Então toda essa história de politicamente correto tem mais a ver com o que a pessoa acha que é melhor para ela e não quer ser incomodada por você, do que pela vontade de Deus em relação ao que Ele quer. Então, nós precisamos estar ouvindo o que Deus tem para nós. Pouco me importa o que a mídia acha, o que o fulano beltrano acha, o filósofo não sei quanto, o teólogo não sei... Eu quero saber o que Deus pensa disso. O que é que a palavra de Deus diz para mim? É esse o meu norte, é esse o meu direcionamento, é essa a minha bússola de vida. Eu vou andar nos parâmetros que Ele tem para mim. Então, bandeiras libertárias, né, feminismo, homossexualismo, drogas, fim da família, etc. Coisa do mundo, não tem nada a ver com o reino. Ah, não, mas a gente tem que ser tolerante. Esse é o primeiro problema. Um espírito mundano, para não dizer infernal,
de tolerância. A tolerância, nesse caso, meu querido, minha querida, não é de Deus. Não é de Deus. Sacrificar o ideal, no caso moral, em favor de um padrão popular, e sujeitar-se à convicção pessoal, à sua opinião, à opinião da maioria, contra a vontade de Deus, é hedonismo pós-moderno, como eu falei para você. Então, eu preciso falar isso para você. As questões de ideologia de gênero, aborto, sexo antes do casamento, divórcio, isso aí não tem nada a ver com o reino de Deus. E nós estamos como... Eu vou lembrar aqui, o pessoal do I-22 vai começar a rir, mas eu vou falar de novo, né? Nós estamos como rã na chaleira. Você já fez essa experiência? Eu não fiz, nem quero fazer, mas eu já ouvi falar que... nem eu nem a Nana, a gente abomina isso. Mas se você pegar uma rã, pegar uma panela, colocar água nela, cobrir a rã e deixar ela lá dentro da panela e se ligar o fogo, você vai aumentando bem devagar a temperatura, ela vai se aclimatando. Vai se aclimatando, até morrer cozida. Cuidado para você não morrer cozido. Cuidado. Eu vejo isso como uma investida do inferno mesmo. Porque vai tirando de você a sensibilidade das... Não, mas até aqui pode. Não pode assim, mas assim. Mas é só um pouquinho. Que pouquinho? Lembra, é absoluto. Não é mais ou menos, não é relativo, é absoluto. A vontade do Senhor é absoluta. Ele é rei. Rei não diz, olha, se você quiser. Não, Ele é o rei, nós declaramos isso. E estamos no reino dEle. Então Ele é Senhor, Ele determina, e não eu, nem você. Então o indivíduo que convive com todos esses tipos e condições de pessoas, sem filtragem, que frequenta o lugar santo, tendo relações achegadas com o pecador, ou seja, sentindo-se em casa, em qualquer lugar, mistura-se com uma hora com os cultuadores dentro do templo e outra hora com os cambistas fora do templo. São pessoas que não se definiram quanto ao que querem seguir. E a palavra, eu repito para você, que você ouviu naquele dia, é muito clara. Quem quiser virá após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não, mas eu queria ali, Jesus, eu queria para Jope. Lembra do Jonas lá que nós tratamos esses dias? Eu quero ir para Jope, não quero ir para Nínive. Você não tem que querer, você morreu. Né? Nós morremos, agora somos novas criaturas, Ele nos fez de novo, o pensamento é dEle, agora nós temos a mente de Cristo. Então, precisamos não andar na transigência, não sermos pessoas que toleram demais as coisas, ou que toleram as pessoas, que toleram o pecado na sua vida. Essa é a primeira coisa que eu vejo aqui quanto à cultura do mundo. A segunda é a sedução da fama e do sucesso. Nós somos atraídos por isso, queridos. Eu vejo na minha história mesmo coisas tristes. Eu queria falar para você que eu vivi isso só dentro de uma denominação. Não, eu vivi isso até dentro da Siloé. Porque o fulano, a fulana quer ser percebido naquela função, quer ser notado, quer ser honrado, quer ser reconhecido. Sedução. Sedução do poder. Sedução da glória. Queridos, se você não entendeu, você precisa entender, o único glorificado aqui, não sou eu, não é a banda, não é os aparelhos, não é o estatuto da comunidade, não é o nome da comunidade, não é a marca da comunidade, não é nada disso. O único glorificado e adorado aqui é aquele que nós dissemos quem Ele é. É só Jesus. Só Jesus. Portanto, eu e você precisamos nos colocar. Eu fico tão grato a Deus como Ele cuida de mim. Eu não preciso disso.
O cuidado dele é muito superior aos meus desejos carnais, às minhas vontades humanas, metade da glória celeste. Eu estava lembrando isso, jamais se contou ao mortal. Meus olhos não viram, não tocaram o que ele tem reservado para mim, e tem. E eu estou caminhando em direção a tudo que ele tem. Então caminhe você também. O grande desafio é de se preservar nesse mundo perdido, né? Esses dias a gente estava falando muito, especialmente com o pessoal da música, Cezito e outros, a gente conversando sobre isso, estava conversando com o Tom também, com o Paulinho, eu já conversei muito isso com o pastor Davi. O mundo gospel hoje é um negócio assim, da música é um negócio, gente, não vou nem ficar falando muito sobre isso, isso é uma coisa perdida. Uma banda como essa, ela vive para adorar o Senhor, não é outra coisa não. Não tem esse negócio de nós vamos conquistar, vamos ter fama, vamos ganhar dinheiro. Que isso? Claro que precisa ser sustentado, tudo isso aí a gente compreende muito bem, mas a provisão vem de Deus. Eu e você precisamos estar conscientes e lembrando. Então, quando nós não atentamos para esses sinais, né, os sinais de se perder no sublime, de ser insensível ao natural, descontrolado nas emoções, uma cultura mundana oscilante, alguns resultados são inevitáveis. A primeira coisa é que nós deixamos de ser portadores da atmosfera do céu. Você não precisa ir nem na sua empresa para as pessoas que te percebiam lá como alguém diferente. Você não precisa ir lá. Eu ouço às vezes falar de pessoas na igreja, pastor, chegou meu marido em casa. Acabou a alegria. Mas era para chegar a bênção, não era para chegar o problema. É sério isso, gente. Eu me lembro de muitas situações na minha vida, de chegar em ambientes, eu já cheguei assim em lugar tipo uma loja, um mercado, ninguém sabia que eu era pastor. Então entenda o que eu estou querendo dizer para você. E as pessoas falam, puxa, que ambiência gostosa que está aqui, né? E eu percebi, não sou eu, mas eu carrego algo em mim. Eu sou casa. Eu sou habitação. Para onde eu vou, ele vai. E aonde ele vai, a paz, a bênção, a alegria, a provisão. Então, isso, queridos, eu não sei o que é que está se passando conosco, mas nós precisamos recuperar esse sentimento, nós precisamos recuperar essa atmosfera. A atmosfera é não ficar cantando 3 horas aqui para que desça o céu sobre a comunidade, sobre a nossa celebração. Não, para onde você for, onde você estiver, a qualquer hora, Ele está com você. Se Ele está com você, o céu desceu à terra. Então você deveria ser a pessoa que traz o céu à vida das pessoas. Meu, que coisa boa, chegou aquele fulano de tal, ele é daquela igreja, mas que bênção quando ele vem para cá. Né? Não o crente chato, aí tem aquela, eu não vou falar sobre isso. Meu Deus, chegou aquele incomodador. Não. Olha que coisa boa, essa pessoa chega aqui, ele ora por mim. Ele abençoa o nosso, não é um murmurador, é uma pessoa abençoadora, é o cara que mais trabalha na nossa empresa, é o cara sério, comprometido, entendeu isso? Nós somos cristãos. A outra consequência e resultado é que o nosso linguajar perde a poderosa doçura do céu. Porque essa questão da atmosfera vai também desembocar no que nós declaramos, no que nós falamos, é inevitável. Não é um negócio meio zen, né? Não, você vai falar, você vai conversar, e o que você profere abençoa o lugar onde você está. É o linguajar do céu. Eu ouvi uma frase, a Nana tinha anotado, acho que foi a Nana ou a Esther, do Bill Johnson. Se o louvor é a linguagem do céu, a murmuração é a linguagem do mundo. Então, não cabe na nossa boca. Não cabe na nossa boca, né? Até as conversas de elevador precisam mudar. A pessoa entra lá no elevador com você, que dia terrível, né? É mesmo, né? Que coisa, hoje está quente demais. Outro dia, está frio demais. Outro dia, puxa, está muito ameno. Foi o dia que o Senhor nos deu, glória a Deus por isso, estamos vivos aqui para viver esse dia. E muita gente está sendo abençoada com a chuva, está sendo abençoada com o frio. Glória a Deus pelo frio, glória a Deus pelo calor, glória a Deus porque nós estamos vivos.
Ah, pastor, mas eu vou fazer um negócio. Cara, você está pedindo oportunidade de testemunhar. Quer um gancho melhor do que esse? O cara está pedindo para você falar. Quando ele fala, o dia está ruim, fala, mas eu estou vivendo um dia incrível. Como assim? Deixa eu contar para você, eu conheci Jesus, Ele é o meu Salvador, morreu por mim, transformou minha vida, Ele vai comigo por onde eu for. Se você quiser Ele, eu posso orar por você agora e você vai receber. É isso, acorda. Alguns de nós estão brincando, pensando que isso, não, isso aí, pastor, é romântico demais. Então você vai lá e fala com Ele. Não fui eu que pedi para você ser testemunha dEle, para você ir por todo mundo, Ele que falou para nós fazermos isso. Ou a gente acredita definitivamente nele, ou eu volto para o meu chavão. Estamos brincando de igreja. Estamos brincando de igreja. Mas vamos para frente. Para nós ficarmos alertas, eu quero sugerir e quero concluir com isso, alguns instrumentais. Haveria muita coisa para dizer, mas eu quero dizer só duas coisas. O versículo 11 diz, esses incidentes são sinais de alerta da nossa história, escritos para que não venhamos a repetir os erros deles. É aquilo que eu falei para você lá no princípio. Uma das coisas que eu tenho experimentado em Deus, às vezes coisas que poderiam ser uma maldição na minha vida, colocada na mão de Deus, se transforma em bênção para mim. Você já experimentou isso? Reverter a situação. A situação era uma situação terrível, mas você confia no Senhor, você espera nele e Ele reverte a situação. Então você precisa entregar isso ao Senhor. Eu creio que esse instrumental vem de duas formas. Primeiro, vivendo sobre a influência de personagens referenciais. Eu me lembro quando o pastor Davi falou ontem sobre Josué. É muito bonita a história de Josué. Se você pega ele novinho, lá no deserto, acompanhando Moisés, ele estava fito em Moisés, aprendendo com Moisés, ele estava grudado em Moisés, sugando tudo. Eu tenho a oportunidade, de vez ou outra, de estar assim, com situações assim de irmãos que eu brinco com o pessoal, eu sugo de canudinho. Eu vejo que é um homem de Deus, uma mulher, mas eu vou beber mesmo. Né? Eu e a Nana estávamos nos lembrando da irmã Edmeia. Quando a Edmeia vem para cá, a gente para conversar. Eu e a Nana vamos de canudinho. Vem tudo que Deus tem para mim aqui. Deus derramou sobre ela, derrama sobre mim agora. Alguns de nós são totalmente indiferentes aí, são ainda capazes de reclamar do seu discipulador, ao invés de buscar nele aquilo que ele tem de melhor. Alguns de nós têm o privilégio de sentar, às vezes, perto de pessoas que você fala, puxa, seria bom eu poder conversar com você. Você senta lá perto, você fica com cara de tacho. Eu não sei como é que é com você, eu me lembro, alguns de vocês perguntam, pastor, por que o senhor consegue trazer alguns pregadores na comunidade, pessoas assim incríveis que vêm? Sabe por quê? Porque quando eu tenho a oportunidade de estar perto deles, eu não perco essa oportunidade. De jeito nenhum. Eu sou papa-bênção mesmo. Eu grudo no cara e falo, vamos falar aqui, fala o que é que Deus está fazendo na sua vida, como é que Ele faz e me ensina. E aí a gente vai ganhando relacionamento, amizade. Esdras foi assim, né? Esdras foi meu professor no seminário, e tantos outros que vocês conheceram. A gente pôde ganhar essa situação, e eu estou falando, porque ele é pastor, não. Enquanto ovelha, e até mesmo enquanto pastor, eu grudo em pessoas que eu sei que me inspiram. Eu quero aprender delas. Eu quero crescer no Senhor. E você precisa ter isso. Viver sobre a influência de personagens referenciais. 2 Timóteo 2,2, o apóstolo Paulo vai falar dessa necessidade que Timóteo teria. E que todos nós temos. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmite. Então, aqui ele fala de ser discipulador, de se tornar referência para outros. Você já pensou nisso? Eu me lembro que uma vez eu ouvi um irmãozinho falando para mim, né? Eu falei, olha, eu quero ser alguém que as pessoas possam me imitar. Pastor, isso é um pecado. Como o senhor pode dizer isso? A Bíblia diz, sede imitadores de Deus como filhos amados. Pois é. Eu quero imitar o Senhor e quero ser para outros, como o apóstolo Paulo mesmo se oferece, alguém que as pessoas podem olhar para mim e confiar. E você precisa ter essa ambição do céu, de ser alguém confiável. Alguém que inspire os outros, e também precisa buscar então inspiração. Por fim,
E para mim essa é a mais séria de todas os instrumentais de alerta. Frequentar e permanecer na ambiência da presença. 1 Coríntios 10, 13 diz: tudo o que vocês precisam lembrar é que Deus não deixará que fracassem. Ele nunca permitirá que sejam pressionados além do limite, mas estará sempre com vocês, para ajudá-los a vencer a tentação. Sabe, alguns de nós não têm experimentado a grandeza de Deus e o seu poder. Eu vi uma coisa de Billy Graham muito interessante a respeito disso. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tiver. E a minha oração: Senhor, não permita que eu precise chegar nesse lugar para saber que o Senhor é tudo para mim. O Senhor é tudo para mim. É tudo para mim. Então nós somos tentados a estar sempre correndo, medindo a nossa produtividade na nossa correria, pelo terreno percorrido durante a semana, tudo que fizemos. Mas nem sempre nós produzimos mais quando parecemos estar atarefados. E aqui eu estou levando você para o lugar da presença. Eu me lembro de uma frase de Richard Foster. Ele não vai falar propriamente da questão da superficialidade, da presença, mas ele vai falar da superficialidade em que nós vivemos muitas vezes. Ele diz: a superficialidade é a maldição dos nossos dias. A doutrina da satisfação instantânea é um dos principais problemas espirituais. É muito fácil você pegar a internet, YouTube, e você vai ouvir qualquer pregador falando qualquer bobagem para a sua cabeça, seu pastor e o povo aqui, malhando trigo para ver se você consegue entender o que Deus tem para você. 1 minuto e ele destrói tudo. E você vem aqui dizer que ele é uma bênção, pastor, uma bênção. Você nem conhece, cara. Você nem sabe o que ele falou. Eu estou chamando a sua atenção assim para tomar cuidado. Vocês sabem as pessoas que eu recomendo. Uma das pessoas que eu recomendo para vocês ouvir está sentada aqui. Ouça. Tem lá os vídeos da Ina, tem os vídeos do Luciano, tem tanta gente boa para abençoar a nossa vida. Use. E aproveite mesmo, cresça no Senhor. A necessidade desesperadora hoje em dia não é de um número maior de pessoas inteligentes ou bem dotadas, mas sim de pessoas profundas, pessoas íntimas do Senhor. Então, eu e você precisamos buscar intimidade com Deus. Do lugar da intimidade, saem pessoas fortalecidas que não se acostumam com o sublime a ponto de ficar indiferente ao natural, nem se deixam levar pela cultura do mundo, nem se deixam se adoecer psicologicamente por questões até que deveriam ser de cura na vida deles. Antes são pessoas que são tratadas pelo Senhor e tratáveis pelo Senhor. Eu e você não podemos esquecer. A gente pode fazer GP, nós temos uma série muito legal, que nos edifica. Mas eu sei, e você sabe, tudo isso aí, se não for levado nele, não acontece, porque quem edifica finalmente não sou eu, não são os estudos, não são ele. Tudo isso eu e você temos que fazer, é o mínimo que nós temos que fazer. Mas esse é o lugar onde ele se manifesta a nós. O lugar do recôndito. A minha oração é que eu e você, na nossa geração, eu oro a Deus, Senhor, nos livra de viver a memória dos hebreus no deserto. Dá-nos um futuro diferente, Senhor. Eles foram chamados para ser luz para as nações e nós somos a continuidade disso. Então, Senhor, faz de nós luz para as nações. Enquanto o Senhor abençoa a nossa casa, enquanto o Senhor abençoa a minha família, o meu casamento, os meus filhos, enquanto o Senhor me abençoa a provisão da minha casa, enquanto o Senhor vai fazendo tudo isso, eu quero buscar em primeiro lugar o teu reino. Porque eu sei que as demais coisas o Senhor vai acrescentar. O Senhor prometeu. O Senhor não é homem nem filho de homem para se arrepender. Se o Senhor prometeu, o Senhor cumpre.
Eu quero convidar você nesta noite a estar alerta. Não se perde não no sublime, meu querido. Não se perde não. Não desvalorize o que Deus está fazendo na sua vida. Pelo contrário, valorize. Pode ser pouca coisa para você, você acha, mas esse momento é tudo o que você precisa. Deus conhece o seu coração e a sua necessidade. Então submeta-se, seja sensível aos teus irmãos. Não se deixe levar pelas emoções, de forma natural, de forma carnal. E por fim, seja alguém que tem intimidade mesmo com o Senhor, que alcança o lugar de intimidade com Ele. Eu quero orar com você ao final dessa palavra. Queria que você ficasse em pé no seu lugar. Nós vamos orar. Paizinho, eu me coloco diante de Ti, talvez junto com muitos irmãos quanto a isto. Quantas vezes, Senhor, eu olho para Israel, eu olho para os hebreus no deserto. Eu confesso, Senhor, que às vezes eu fico indignado com a falta de seriedade e de responsabilidade deles. Mas perdão, Senhor, porque às vezes somos nós, sou eu, Senhor, quem age da mesma forma que eles. Tem misericórdia, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor nos enviou o Teu Espírito Santo para nos fazer lembrar, nos ensinar, nos conduzir pelo caminho da verdade. Então, Senhor, opera as Tuas maravilhas na minha vida pessoal, na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Senhor, nós compreendemos que somos um corpo, nós somos um reino de sacerdotes. Meu Deus, nós queremos mesmo nesta noite pedir provisão para cada um de nós e para todos nós, para que a Tua glória seja manifesta em nós e na cidade aonde estamos, Pai. A Tua glória seja conhecida na nossa vida, Senhor, pelo que somos e pelo que fazemos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.